A outra pergunta é sobre a relação da psicologia com a espiritualidade e com esse trabalho de cuidados com a Jurema Sagrada, como eu tenho realizado, como eu fiz essa reunião. Então, eu comecei a perceber que as pessoas projetavam uma expectativa de que a espiritualidade fosse resolver as questões difíceis na vida material para as pessoas, né? Fossem encaminhar soluções, enfim. Então, nessa dinâmica, né, eu percebi que o ego se projetava muito, que as sombras, que alguns bloqueios mentais, alguns traumas, algumas questões de ordem mental e emocional afetavam essa dinâmica com o cuidado espiritual, com a expansão da mediunidade, né, que eram bloqueios da ordem do medo, da insegurança, de algumas coisas que a espiritualidade por si só não daria conta disso, né? Então, eu comecei a fazer algumas reuniões, né, de terapias e de técnicas psicológicas junto com o cuidado espiritual. Então, como seria isso, por exemplo, né? Então, pessoas que têm dificuldade de entrar no transe por medo da perda do controle, né? Então, essa é uma questão bastante do ego e também da nossa formação cultural, da nossa formação educacional que não contempla esses ensinamentos espirituais, né? Muito pelo contrário, evitam, né? Na sociedade evita um pouco, ou pelo menos historicamente tem evitado, né? Que as pessoas tenham acesso a conhecimento sobre espiritualidade. Então, o que eu comecei a trabalhar foi com grupos de estudos, né, sobre espiritualidade, sobre os fenômenos mediúnicos, um suporte terapêutico, né, começamos a inserir meditação, relaxamento antes da consulta espiritual e fazemos um trabalho também de terapias de vidas passadas, em que as informações que muitas vezes chegam na espiritualidade, elas vão se chocar com os interesses e as projeções do ego. Então, conforme ia chegando uma orientação espiritual para as pessoas, normalmente elas tendiam a fugir, a negar, a rejeitar essa informação. A gente trabalhava com esses níveis de rejeição, né? Com um suporte terapêutico, juntando várias ferramentas da psicologia, né, dessa área, junto também à arte, sempre trabalhei com a junção de arte e saúde, então isso foi um processo que foi meio que acontecendo naturalmente, né, a espiritualidade aí foi trabalhando com as minhas habilidades como psicóloga, como artista, poetisa, então eu vou juntando um pouco essas ferramentas, essas técnicas e processos, né? Que eu tenho chamado de psicologia integrativa, porque ela vai englobar o mental, o emocional e o espiritual, né? Então, eu tenho desenvolvido algumas experimentações, principalmente para as pessoas que optam, né? Que querem ou que recebem a indicação de fazerem esse cuidado mais integrativo, né? Esse cuidado que contempla a mudança de padrões mentais, de alguns bloqueios e que envolvem esse ser, essa pessoa que concebe o que é Deus, o que é espiritualidade, se a espiritualidade vai resolver as coisas por ela, se basta acender a vela e não fazer nada, que tudo vai se transformar na minha vida, né? Tem pessoas que vêm com esse padrão de pensamento, é muito comum associar, né, a espiritualidade como a última solução, né, ou a solução que vai resolver sozinha as questões da vida da pessoa. Então, tem pessoas que entram em muitos padrões e que projetam na espiritualidade, às vezes, as vontades do ego, né? Então, a gente vai trabalhando nessa dinâmica do ego com a alma, das sombras com o processo de iluminação e de cuidado espiritual, né? Então, a gente vai acionando várias técnicas, tá? Inclusive, de tradições de povos antigos, não só
né, indígenas, africanos, mais dos povos chamados afroasiáticos e orientais, né? Então, a gente engloba um pouco e isso faz essa experimentação. E tem sido muito bacana porque a gente vai trabalhar, e principalmente nesse período da pandemia foi ótimo para quem conseguiu continuar, né? Vai implementar esse divino, essa busca pelo sagrado, né, num suporte de ações cotidianas, né, com exercícios terapêuticos, com o desdobramento do que vem de informação da espiritualidade e questões muito profundas, né, inconscientes para as pessoas, e a gente consegue, juntando essas três esferas, o mental, o espiritual e o emocional, trazer uma amplitude na visão, no autoconhecimento da pessoa, tá? Então, basicamente assim, tem várias ferramentas, a gente pode um dia conversar melhor sobre isso, tá?